Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly O'Hara, sou enfermeira. Hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana 2. O nosso tema da aula de hoje será sobre o sistema hematológico. Nós veremos nosso tópico 1.1, os componentes do sangue, certo? Quando nós falamos dos componentes do sangue, nós vamos falar principalmente de água. Nosso sistema hematológico tem uma grande quantidade, cerca de 93% do nosso sangue será H2O, água. Por isso, na nossa necessidade do ser humano de manter sempre hidratado, de tomar a nossa quantidade diária de água, para que a gente consiga manter as funções fisiológicas do nosso corpo em dia, tudo ocorrendo da forma que deve ser normalmente, certo? Nos outros 7% da nossa quantidade de sangue, do nosso volume total de sangue, nós vamos ter os outros elementos químicos. Temos oxigênio, temos glicose, proteínas, hormônios, vitaminas, gás carbônico, sais minerais, aminoácidos, os lipídios e ureia também. Fora isso, nós podemos ter outros excedentes quando há algum tipo de alteração nos nossos componentes sanguíneos. Em geral, o sangue ele vai ser composto por duas partes. A parte líquida, que pode ser chamada de plasma, e os elementos figurados, que serão as células, as partes sólidas do sangue. Quando uma amostra de sangue é coletada, a partir do momento que ela sai do ambiente interno do corpo, ela vai ocorrer a coagulação e vai haver uma separação da parte do plasma e da parte sólida, que vai formar o coágulo sanguíneo. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de observar alguma amostra, vocês também podem pesquisar na internet a imagem, a separação, quando o sangue está já no ambiente externo, após alguns momentos, coagulação sanguínea, depois da coagulação você consegue visualizar o plasma e os elementos figurados. O plasma ele vai ser formado por água, sais minerais, enzimas, pigmentos, proteínas e albumina. Albumina e globulina, desculpa. Então, ele vai ter a característica de ser um pouquinho amarelado, mais transparente. Após a amostra de sangue passar pela centrífuga, dá para visualizar de forma bem clara, bem heterogênea a diferenciação entre a parte do plasma e a parte sólida. Os elementos figurados, que vão ser a porção sólida do sangue, nós vamos ter os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Que são esses três que nós estamos mencionando, são células sanguíneas, células que se encontram na nossa corrente sanguínea, no interior dos vasos, também podem ter um transporte para a parte entre os tecidos, líquido intersticial, mas a maioria delas, na maior parte do tempo, vão se encontrar no interior dos vasos sanguíneos. Então, na nossa ilustração, tem ali o sangue completamente, quando ele está homogêneo ainda, quando todos os elementos estão em conjunto. Após a centrifugação, houve a separação da parte sólida para a parte líquida. Na parte líquida, nós vamos ter o plasma e as plaquetas, essa característica amarelada, um pouco serosa. E na parte sólida, nós vamos ter os leucócitos e as hemácias. Os leucócitos são a parte branca, a série branca das células do sangue. E as hemácias, a série vermelha. Nas nossas células sanguíneas, quando nós vamos mencionar, nós temos diversos tipos. Elas vão ser divididas principalmente nos leucócitos, hemácias e plaquetas. Podem ser chamados também dos elementos figurados do sangue. Os eritrócitos também podem ser chamados de hemácias, vão ser as células vermelhas, e elas têm essa coloração vermelha devido à presença da hemoglobulina. A hemoglobulina ela vai ser uma substância que ela vai ser responsável por aglutinar as moléculas de oxigênio, as hemácias, que vai ser essas células que vão ser responsáveis a levar o oxigênio
a todos os tecidos do corpo. Quando chega lá no nível capilar da circulação sanguínea, vai ocorrer a troca entre a célula sanguínea e as células do tecido. Nesta parte, a hemoglobina vai liberar oxigênio para as células teciduais e vai absorver gás carbônico das células teciduais para retornar à circulação, vai retornar pelas veias e quando chegar na circulação pulmonar, vai ser liberado este gás carbônico, vai liberar o gás carbônico, vai absorver oxigênio na circulação pulmonar e vai ser distribuído o oxigênio pelas artérias, certo? Os eritrócitos aproximadamente vão ter 120 dias de vida no corpo humano, no adulto. Então, quando o paciente ele realiza o exame do hemograma, no hemograma ele vai ter duas quantidades, né? HB e HT, vai ser o hematócrito e o hemoglobina, que vai falar de acordo ali com a nossa quantidade de hemoglobina que vai estar distribuída no nosso sangue, naquela amostra. Normalmente, a concentração normal dos eritrócitos, das hemácias no sangue, vai ser de aproximadamente 4 a 5,4 milhões por microlitro, por mm3 ao cubo, certo? Os leucócitos, eles vão ser comumente chamados de células brancas. Elas serão responsáveis pela nossa imunidade. Quando nós vamos estudar a biologia lá atrás, no ensino médio, é só essa divisão mais simples, série branca, série vermelha. Quando nós vamos estudar mais aprofundadamente, nós vamos ver que temos, dentro dos leucócitos, dentro da série branca, nós temos várias outras divisões, que vão ser células que vão estar presentes no nosso sistema imunológico. Então, os leucócitos, eles vão ser classificados em granulócitos. Nesta classe dos granulócitos, nós temos os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos. Os leucócitos, eles vão destruir os materiais estranhos, os granulócitos, e os agranulócitos, os monócitos e linfócitos, vão fazer uma linha de defesa na defesa celular do sistema imunológico. Então, quando vocês forem estudar sistema imunológico, já façam um esqueminha para vocês conseguirem dividir quais vão ser as células sanguíneas que vão participar de cada parte da imunidade, da nossa defesa do corpo contra algum organismo invasor. Os leucócitos, eles vão agir na forma de uma contagem diferencial nos leucócitos circulantes, que ela também vai ser realizada no hemograma. No hemograma também tem a contagem da série branca ou dos leucócitos. A depender do tipo de leucócito que está elevado no hemograma, pode identificar, pode nos apontar para um tipo de infecção que aquele paciente está lutando no momento, que ele está tentando combater na hora que foi coletar essa amostra de sangue para o exame. Os leucócitos podem indicar a existência de uma grande variedade de doenças, da mesma forma, a análise morfológica do núcleo. Então, a depender do tipo, os agranulócitos ou os granulócitos, eles têm formas diferentes no núcleo. Então, cada um deles vai agir de uma forma diferente de acordo com a infecção. Se for uma infecção X, os agranulócitos que vão aumentar. Se for uma infecção Y, os granulócitos que vão aumentar em quantidade. Isso significa que se temos um aumento da quantidade de leucócitos, o sistema imunológico está combatendo a infecção. Então, conforme nós falamos, agora quando nós vamos ver a ilustração dos leucócitos, nós temos lá o granulócito, o neutrófilo, o granulócito, o eosinófilo, o basófilo e o linfócito. Nós temos os monócitos. Os monócitos, eles vão agir principalmente na nossa imunidade inata, nossa primeira linha de defesa. Os monócitos, eles vão ser responsáveis por realizar a fagocitose, certo? De células que contêm antígenos, são células dos patógenos, e eles vão literalmente vão comer e vão diluir, vão quebrar aquela célula para destruir essa célula que poderia causar alguma doença no hospedeiro,
dentro do corpo humano. E nós temos as plaquetas. As plaquetas, elas vão ser fragmentos citoplasmáticos, que as funções delas vão ser iniciar a contração dos vasos sanguíneos. Quando a gente vê coagulação sanguínea, o mecanismo de coagulação sanguínea, o que ele vai estar envolvido? Quando há uma lesão, quando há um rompimento da pele e há um sangramento, há o extravasamento de sangue do interior do vaso para o ambiente externo, o primeiro mecanismo que vai ser acionado vai ser a vasoconstrição. A vasoconstrição vai ser a contração dos vasos sanguíneos para diminuir o calibre daquele vaso e numa tentativa também de diminuir o sangramento, diminuir o extravasamento de sangue. Depois vão ser ativados os fatores de coagulação, que vão fazer toda a cascata de coagulação. Nós temos os fatores de 1 a 13, para que haja ali um tamponamento, para que haja um encerramento daquele sangramento, para que promova a hemostasia. Então, as plaquetas elas vão formar tampões nos vasos que foram lesados e vão acelerar a coagulação sanguínea. As plaquetas elas vão se juntar a algumas hemácias, que vamos ter também os filamentos de fibrina, que vão manter aquela massa de células juntas para formar o coágulo. O coágulo ele vai ser uma porção sanguínea, que ele vai estar ali numa porção, que ele vai ter uma apresentação gelatinosa, para que haja o tampão, esse tampão que vai fechar o local da lesão do vaso e vai impedir o sangramento. Normalmente, nós temos uma quantidade geral de 150 a 450 mil plaquetas por microlitro de sangue. Algumas doenças elas podem causar plaquetopenia. O que é a plaquetopenia? É a diminuição da quantidade de plaquetas circulantes. Quando há essa diminuição de plaquetas, o indivíduo ele está propenso a sofrer sangramentos mais extensos, até sangramentos internos também, dependendo desse nível de plaquetopenia. Uma doença muito comum é a dengue hemorrágica. Para haver o diagnóstico da dengue, lá no hemograma, o médico ele vai verificar essa diminuição do número de plaquetas do indivíduo. Esses corpúsculos eles vão permanecer no sangue por aproximadamente 10 dias, então ele já tem um ciclo de vida menor. As plaquetas eles vão ser pequenos fragmentos, eles microscopicamente, né, ou até nas imagens, elas vão ser ilustradas, vão ser representadas por umas partículas brancas. Lá na nossa imagem está lá a nossa setinha vermelha indicando as plaquetas. Nós temos também os antígenos. Os antígenos a gente vai denominar como substâncias que são estranhas ao nosso organismo. O antígeno ele vai marcar moléculas, vai marcar células que vão poder fazer algum mal, podem ser patógenos ou podem ser apenas parasitas que vão estar adentrando aquele corpo. É através do antígeno que o sistema imunológico vai identificar aquela célula, aquela partícula, como ela não sendo própria do organismo. Quando ele identifica que não é própria do organismo, ele vai atacar, ele vai fazer uma reação para combater. Então, só não vai ser considerado como antígeno quando é produzido pelo próprio organismo. Quando é produzido pelo próprio organismo, os marcadores celulares, os sinalizadores celulares vão fazer a comunicação entre as células para conhecê-la como própria e não haver um ataque, uma resposta imunológica a eles. Isso vai ocorrer também, gente, nos grupos sanguíneos. As hemácias dos tipos sanguíneos, elas vão ter antígenos diferentes na superfície. Por exemplo, quando nós vamos ver os grupos compatíveis para a doação sanguínea, nós temos o sistema ABO, positivo e negativo. Então, um grupo que não pode doar para um outro grupo, provavelmente vai ser por quê? Porque ele tem um antígeno que vai ser reconhecido pelo receptor, e o receptor não vai aceitar aquela doação, não vai aceitar aquela célula sanguínea, porque ele vai identificar que não é própria. Logo, nós vamos ter as reações adversas durante as transfusões sanguíneas.
Os antígenos, eles podem ser proteínas, polissacarídeos, nucleoproteínas, que quimicamente, né, vão ser denominados, vão ser classificados. Eles vão se localizar na superfície dos micro-organismos, ali na membrana plasmática, na bicamada lipídica, na camada lipídica. Pode ser dos vírus, das bactérias, fungos ou protozoários. Também vamos ter nas células íntegras dos parasitas pluricelulares ou células de transplante de um outro indivíduo. Nós temos diversos tipos de transplante. Quando o indivíduo ele vai passar por esse processo de transplante, vai se tornar um transplantado, ele também vai precisar tomar uma série de medicamentos que vão fazer uma diminuição na resposta imunológica dele, para que o corpo consiga aceitar essa nova parte, que ela é exógena, que ela não faz parte do corpo. Então, para que ele consiga se acostumar, para que ele aceite, o sistema imunológico dele precisa ser afetado, precisa diminuir a resposta para poder se acostumar àquele novo órgão, aquela nova célula que foi transplantada. E eles vão ter fragmentos de qualquer micro-organismo de células. O nosso corpo, na nossa imunidade adaptativa, ele vai criar uma memória dos antígenos quando ele já foi afetado por alguma vez anterior por essa bactéria, por esse vírus, e ele vai guardar informações desse antígeno para o caso de uma reinfecção, de uma nova infecção, ele tenha uma resposta mais rápida e mais eficiente também. Então, a característica do nosso sistema imunológico é guardar informações para o caso de precisar combater novamente o mesmo micro-organismo, e essa informação vai ser pelo antígeno. E hoje foi a nossa aula, esse nosso conteúdo finalizamos aqui, espero que todos tenham gostado e até o nosso próximo tema, até a nossa próxima videoaula.